abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis de Israel. Nós vamos ler o capítulo 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 19 e versículo 20. Fica mais lá para o começo da Bíblia. Depois do segundo livro de Samuel, o primeiro livro dos Reis, e assim o segundo livro dos Reis, do capítulo 19, e no versículo 20. Enquanto aqueles que procuram encontram, os que já acharam, fechem os seus olhos e, por favor, orem comigo. Senhor, muito obrigado por essa noite. A tua presença é tão poderosa aqui, Deus, e ela excede a todo entendimento. Essa paz que provém do Senhor, e que ela sempre esteja conosco, e pela qual eu agradeço nessa noite. Eu peço ao Senhor que fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa, que o Senhor ensine, exorte e edifique, que nós não saiamos daqui como chegamos, que nós saiamos diferentes em nome de Jesus. Amém? Isaías 19 e 20, que diz: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que tens orado a mim contra Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, tem te desprezado e riu de ti para zombar-te. A filha de Jerusalém meneou sua cabeça diante de ti, a quem tens repreendido e blasfemado, e contra quem tens exaltado a tua voz, e erguido os teus olhos ao alto contra o Santo de Israel. Pelos seus mensageiros tu tens repreendido o Senhor, e tens dito com a multidão das minhas carruagens: Eu estou subindo até as alturas dos montes, até as encostas do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes, e entrarei no alojamento dos alojamentos dos seus limites, e na floresta do seu Carmelo. Tenho cavado e bebido águas estranhas, e com a sola do meu pé tenho secado todos os rios dos lugares sitiados. Não tens ouvido há muito tempo como eu tenho feito isto, e de tempos antigos que eu o formei? Agora fiz isto suceder para que tu fosses devastar a cidade fortificada, tornando-a em montes de ruína. Portanto, os seus habitantes tinham pouco poder, ficaram atônitos e confusos. Eles eram como a erva do campo e como a erva verde, como a erva no alto das casas e como o grão ressecado antes de ter crescido. Porém conheço o teu assentar e teu sair, e teu entrar, e tua fúria contra mim. Porque a tua fúria contra mim e o teu tumulto subiu aos meus ouvidos. Portanto colocarei o meu gancho no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei retornar pelo caminho pelo qual viestes. E este sinal será para ti: vós comereis neste ano as coisas que cresceram por si mesmas, e no segundo ano aquilo que brotar das mesmas, e no terceiro ano semeareis e colhereis, e plantareis vinhas,
e comerei dos meus frutos. E o remanescente que vier, escapado da casa de Judá, ainda lançará raízes para baixo, e dará o seu fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o remanescente, e aqueles que escaparam do monte Sião. O ciúme do Senhor dos exércitos fará isto. Aleluia. Amém? Então somente até aqui. Irmãos, nós vemos uma parte importante da profecia que o profeta Isaías, filho de Amós, profetizou nos dias do rei Ezequias. Então, antes de começar a mensagem, eu vou dar uma introdução para vocês do que estou tratando aqui. O reino de Israel passava por dificuldade financeira. O rei Ezequias, ele era um homem de Deus. Ele renunciou à idolatria dos deuses daquela época. Ele instituiu o culto ao Deus vivo dentro de Israel. O Senhor se agradou do profeta Ezequias, mas nem por isso aquele reino deixou de passar por dificuldade. E aqui nós já temos uma lição. Muitas vezes, e muito embora, servindo ao Senhor, buscando ser pessoas corretas, entregando o nosso melhor diante da nossa família, diante da sociedade, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por provações, nós vamos passar por perdas, sejam elas financeiras, sejam elas da companhia de alguém. Nós vamos enfrentar adversidades porque elas são próprias desse mundo. Mas a verdadeira fé nos confere que nós temos raiz. Uma árvore que tem raiz, ela não cai porque o vento está soprando, porque o solo está úmido. Ela permanece, muito embora a sua copa se remexa por causa do vento, muito embora o seu tronco fique úmido. E todos nós sabemos aqui que a madeira, ela absorve água, mas nem por isso essa árvore cai, porque dentro dela existe a vida, que extrai o nutriente do solo, que extrai o alimento do solo, e ela vai passar pelo dia da dificuldade, pelo dia da adversidade, porque a árvore no sol, ela é bonita, ela purifica o ar, ela serve, os frutos dela servem de alimento para o solo e para os animais que ali habitam. E os dias de chuva, de tormenta, de dificuldade para a árvore, eles são menos do que os dias bons. Nós temos menos dias de chuva do que dias de sol. Nós temos menos dias de vento do que dias de tranquilidade. O normal é a tranquilidade, é a bonança. Mas de vez em quando o Senhor permite a tempestade, ou o vento, ou a tempestade com o vento, e depois que passa. Ninguém quer passar pelo dia da provação, ninguém quer passar pela chuva com vento, mas depois que passa, e a gente olha para a gente, e a gente vê que a gente está inteiro, que não foi aquela onda de vento que nos derrubou, não foi aquela chuva que nos destruiu. É verdade, ela levou algumas folhas, os galhos mais finos foram quebrados, mas ainda existe vida, ainda está tudo bem. Nós ainda temos aquilo que o Senhor nos deu, e o Senhor nos deu coisas tão preciosas, que muitas vezes, igreja, nós não temos, por causa do dia a dia, nós perdemos a noção, mas são verdadeiros presentes, são verdadeiros tesouros. O Senhor durante essa semana me fez refletir um pouco sobre não são pequenas, mas sobre os importantes detalhes da vida. A gente pode falar pequenas coisas da vida, mas são coisas tão grandiosas, mas que por a gente ter tanto e ter em abundância, elas se tornam normais. E às vezes nós precisamos refletir e nos lembrar que elas estão ali, porque aí nós vamos ter subsídios para agradecer ao Senhor que tudo nos dá. Você já parou para pensar, irmão, como que é precioso, como que é caro você poder tomar um banho sozinho, sem depender de ninguém? Só quem já teve um parente acamado, só quem já passou por uma internação, por alguma adversidade de saúde.
E às vezes não é nem problema de saúde, né? Um momento tão feliz na vida de uma família é quando nasce uma criança. Só que o corpo da mãe passa por uma prova muito grande. Ela fica ali 1 ou 2 dias internada. Às vezes precisa de ajuda para tomar um banho. Às vezes precisa de ajuda para trocar de roupa. Mas olha como o Senhor nos deu autonomia. Se você chegar na sua casa depois do culto e quiser tomar um banho, você não precisa pedir ajuda para ninguém. Deus te deu força, Deus te deu vigor. Você já parou para pensar como que é precioso, como que é caro você sentar na mesa e comer um prato de comida, por mais simples que ele seja? Você pegar e comer sozinho aquela comida. Às vezes a gente vai comer alguma coisa que a gente mesmo fez, e quando a gente põe na boca, o gosto não é dos melhores, mas a gente fica orgulhoso porque a gente não dependeu de ninguém. A gente estava lá com fome, fritou lá um ovo, pegou um arroz amanhecido, e glória a Deus, aquela refeição trouxe energia para a gente de novo. Já parou para pensar quando, não sei quem aqui é habilitado, mas depois de um tempo que a gente está dirigindo, parece que o carro vai sozinho, né? A gente não vê que a gente está dirigindo. Mas já parou para pensar como é precioso, meu irmão? Cada parte do seu corpo está fazendo uma coisa diferente. Um pé está acelerando, o outro já está ali esperto para se precisar pisar na embreagem, a mão já está ligada para passar a marcha, a outra está no volante, o olho está lá na frente, está vendo lá na frente, mas você já está sabendo o que está acontecendo no retrovisor. Como foi difícil aprender a dirigir, não foi? Como você olhava assim e falava: meu Deus, parecia tão fácil ver alguém fazendo. O Senhor nessa noite traz à memória os grandes presentes que Ele nos deu, mas Ele nos deu com tanta abundância. Ele nos deu de uma forma tão grandiosa que está lá disponível para a gente usar a hora que a gente quiser. Que a gente acaba, eu não falo não dar valor, meu irmão, porque nós damos valor, mas às vezes a gente tem que se lembrar que a gente foi agraciado por Deus. Às vezes a gente quer um dinheiro, uma independência financeira. Não é pecado, a gente tem que querer crescer, a gente tem que querer prosperar. Ô meu irmão, mas tem um hospital lá na Avenida Paulista, se chama Hospital Santa Catarina. Eu vou falar desse hospital porque uma vez eu tive a oportunidade de entrar dentro dele, e o hall dele, não sei se alguém já pôde ir nesse hospital. Quando você entra assim, você vê aquele hall antes da recepção, parece que você está entrando num palácio, meu irmão. É a coisa mais linda. Você olha assim e fala: isso aqui é um hospital de rico. Se eu não sabia como era, agora eu sei. Ô meu irmão, tem gente que não é que a pessoa é rica, o tataravô dele já era rico e veio passando para todo mundo. Ele só nasceu, o trabalho dele foi nascer. Ele tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas se ele quiser pôr uma colher de comida na boca, ele não pode. Se ele quiser tomar um banho sozinho, ele não pode. Ele precisa de alguém dar banho nela. E às vezes a gente sente o vazio de querer uma coisa e não poder comprar, né? Seja ela qual for. Mas o Senhor te deu força para você conquistar o que você quiser. Ele te deu todas as armas para essa guerra. A gente podia ter em qualquer lugar, mas Ele nos colocou num lugar de destaque, um lugar onde a gente tem saúde, a gente tem independência, a gente pode inclusive ajudar quem não pode se ajudar. E eu vou falar isso para você, meus irmãos, porque a gente fala da mão, do pé, mas o Senhor também nos deu algo em abundância. Sabe o que foi? Recurso emocional. Glória a Deus. Você sabe o que é recurso emocional? Lá fora alguém vai chamar de inteligência emocional. Sabe o que é isso? Alguém começa a gritar com você, você olha e fala assim: coitado, coitada, essa pessoa está me tratando mal, mas ela precisa de ajuda. Ela deve estar me tratando assim porque alguém tratou ela assim antes. Glória a Deus. Inteligência emocional. Alguém te trata mal, mas ao invés de você odiar a pessoa de volta, você lembra assim, porque Deus te deu inteligência emocional. Jesus mandou eu pagar o mal com o bem. Então alguém está me tratando mal, eu não vou tratar mal de volta. Lá na frente essa pessoa vai arrumar alguém que dê para ela o que ela merece. Eu vou seguir meu caminho em nome de Jesus. Eu vou liberar perdão. Quem é que está ouvindo tanto perdão?
Você percebeu quando a gente tem inteligência emocional, como que a vida fica mais leve? E a gente olha pessoas que não tem essa paz, que só quer fazer guerra, como a vida delas se torna ruim. Mesmo tendo saúde, mesmo tendo recurso financeiro, mas não tem inteligência para desfrutar aquilo que Deus deu. Glória a Deus. Mas o Senhor nos chama nessa noite para que nós possamos contemplar. A palavra contemplação, ela é muito forte. O que é contemplar, meu irmão? É você observar aquilo e só observar, só reparar nos detalhes, ver a beleza daquilo, ver quanto aquilo dura. Isso se trata de contemplação. Tem gente que senta no alto da montanha e fica contemplando o pôr do sol. Aí você consegue sentir a brisa, ver os passarinhos e fica em paz. Mas hoje o Senhor nos chama para contemplar. Contemplar o quê? Aquilo que Ele já nos deu. Glória a Deus. Será que você consegue olhar hoje aquilo que o Senhor já colocou na sua mão? Como é caro e como é precioso. A família que você tem, a casa que você mora, o carro que você dirige, a roupa que você usa, as pessoas que você ama que estão vivas, estão bem, estão com saúde. Ah, mas elas têm problema. Ah, mas todo mundo tem. E diante dos problemas de todo mundo, a tua família, ela está debaixo das asas do Onipotente. Ela está debaixo das asas do Senhor. O mal que vem sobre o mundo destrói tudo, mas aqueles que são seus, eles permanecem em pé por causa da misericórdia do Senhor na tua vida. Contemple hoje o que o Senhor fez por você. E diante dessa contemplação, glória a Deus, isso que te aflige, que tira o seu sono, esse grande problema, diante da contemplação daquilo que Deus já nos deu, ele fica pequeno. É impossível para você, mas o Deus que te deu tudo, Ele também pode te dar vitória sobre essa luta. Ele também pode abrir essa porta de emprego. Ele também pode curar essa doença. Ele também pode te ajudar a pagar essa dívida. Ele pode fechar a boca do leão contra essa perseguição que está sobre a tua vida. E essas pessoas, meu irmão, estavam sob a liderança de um rei que era um homem de Deus. Mas mesmo assim eles começaram a passar por dificuldades financeiras. Porque existia um rei chamado Senaqueribe, rei da Síria. Irmãos, era um reino que dominava o mundo naquela época. Tinha um grande exército. E eles decidiram marchar contra Israel. Porque já que eles estavam conquistando tudo, vamos conquistar quem estiver no caminho. E quem estava no caminho? O povo de Deus, o povo de Israel. E às vezes nós vamos estar no caminho de alguém, ou alguém vai atravessar o nosso caminho, e vai ser a permissão do Senhor, porque aos nossos olhos nós somos pequenos, e Deus nos ama justamente porque nós somos pequenos. Aleluia. Aquele homem parou o exército dele diante de Israel, e o rei Ezequias mandou um mensageiro lá para falar com ele. E o rei era homem de Deus, estava passando por dificuldade. Por que era dificuldade? Repita isso comigo: toda dificuldade. Bem forte: toda dificuldade. Tem um motivo. Glória a Deus. Entender o motivo da sua dificuldade pode não resolver o problema, mas muitas vezes vai te deixar em paz. Quem ouviu o que eu estou falando? Às vezes, meu irmão, Deus vai nos livrar, vai nos tirar do vale, vai nos dar vitória. Mas antes Ele quer que a gente aprenda alguma coisa com essa prova. Quantos ouvem essa palavra? Você precisa observar as lutas que você está passando e aprender com elas. Aprender como que você entrou nesse problema. Às vezes a gente entra num problema que não era para a gente entrar, em nome de ajudar alguém, em nome de colocar os nossos recursos à disposição de alguém para ajudar. A gente entra num problema, irmão, em nome de não prestar atenção que a gente está pondo para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, não olhar os sinais.
que a vida dá. Então as lutas, com o tempo, elas vão nos melhorando, nos deixando mais experientes. Todos aqui ouvem o que eu estou pregando? Tem tanta gente passando luta, passando provação, porque deixou gente entrar na sua vida que não era para ter entrado. Sabe qual que é às vezes o problema do crente? Achar que tudo tem conserto. Quem aqui ouve o que eu estou pregando? Meu irmão, mas Deus não pode tudo? Deus pode tudo, mas Ele só faz aquilo que Ele quer. E todo mundo que é um ser humano, Deus deu um negócio chamado livre-arbítrio. Repita isso comigo, livre-arbítrio. O que é isso? Você pode ser salvo se você... Todas as bênçãos de Deus estão à disposição de todo mundo, se você quiser. Então, às vezes a gente põe alguém para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa empresa, para dentro da nossa família, e essa pessoa não quer Deus. Quem é que ouve que eu preguei? Essa pessoa não quer melhorar. Essa pessoa tem um transtorno psicológico que ela não quer tratar. Essa pessoa tem um problema que ela não quer resolver. E aí a gente fica tentando resolver o problema de quem não quer solução. Quem é que ouviu isso? Irmão, você já reparou como incomoda alguém insistir para você comer quando você não está com fome? Alguém aqui já passou por isso? Você vai visitar alguém, você acabou de almoçar às vezes, você vai no vizinho ali, não, senta aí, vamos comer. Aí você, rapaz, eu estou aqui com um amigo, não, se você não comer vai ser uma. Quem já passou por isso? Aí você vai lá, não, tá bom, você gosta da pessoa, né, irmão? Você senta, aí você dá aquela garfada e fala, Jesus. Quem é que ouviu o que eu estou pregando aqui agora? Assim é o crente. A gente acha que porque a gente tem um Deus vivo, tem alguém com problema no casamento lá, olha, tem um Deus aqui para resolver. Não, irmão, às vezes a pessoa está feliz, está um quebrando um pau na cabeça do outro, mas eles gostam daquilo. Quem é que ouviu o que eu prego? Mas a gente quer entrar no meio para ajudar. Tem gente que vive doente. A gente quer apresentar o Deus da cura. Mas aí, o que eu falei? Saber a causa do problema da paz. Você vai ver que a pessoa está doente por quê? Ela é hipocondríaca, fica tomando remédio sem necessidade, não estava doente, acabou ficando. Mas o Senhor está chamando a atenção de alguém aqui nessa noite. Fulano tem problema no casamento? Tem problema por quê? Essa pessoa causou o problema dela? Aí você descobre a causa. Quando você descobre a causa, você descobre que você não tem que se meter. Quem é que ouviu o que eu preguei? Está doente porque é hipocondríaco. Então continua. Está feliz? Eu não vou mexer com quem está feliz. Agora eu preciso saber da minha vida. O que me incomoda? O que me machuca? O que eu preciso que Deus haja? O que eu preciso colocar diante do altar? Que é difícil, que eu não consigo resolver, mas eu preciso que Deus mande alguém para me ajudar. E aí eu vou clamar ao Senhor. Eu não vou pedir nada para ninguém. Eu vou clamar ao Deus vivo. Você percebeu como a sua vida começa a receber mais atenção quando você tira a atenção do que não é a sua vida? E eu estou dando exemplo e falando de alguém que cuidava da sua própria vida, que cuidava do seu próprio povo. E esse homem se chama Senaqueribe, se chama Ezequias, o rei Ezequias. Mas ele vai entrar num problema porque alguém achou que era maior e melhor do que ele. Então o que Senaqueribe fez? Cercou Israel e fechou as entradas de água. Naquela época as cidades elas eram circundadas por muros. E a água que vinha do rio de fora do muro entrava por uma abertura no muro e as pessoas usavam a água dentro da cidade. O que Senaqueribe fez? Fechou a entrada da água no muro de Jerusalém. E o povo lá dentro começou a passar sede e passar fome por causa da guerra. Ezequias mandou um mensageiro para falar: ó rei, a gente já sabe que você está conquistando tudo, já chegou a notícia aqui. O que você quer? Você quer que a gente pague imposto? A gente não tem problema nenhum, só fala o que você quer que a gente entrega. Esse era Ezequias, sabe por que Deus não mandou ele fazer guerra? Então ele foi fazer negócio. Tem que pagar imposto, não pagar imposto. Ele é maior que a gente.
Ele abre a comporta, entra água, a gente paga o imposto. É ruim, mas qual que é a outra opção? Deixar ele entrar aqui e matar todo mundo? Sem negociar? Irmão, o Senhor tem uma palavra no teu coração hoje. Seja forte e corajoso diante das lutas que estão se apresentando na tua vida. Às vezes, diante da realidade, a gente não tem o que fazer. Irmão, está ruim aquele emprego, tem um chefe ruim lá, paga mal. Qual que é a opção? Pedir as contas. Aí o nosso cérebro é uma calculadora, irmão, maravilhosa. O que eu faço? Fico um tempo desempregado, tento arrumar um emprego melhor, ou eu continuo naquele emprego? Tento ser promovido, aguento mais um pouco, ou é uma coisa ou é outra. E quem sabe a resposta? Só você sabe se você aguenta ficar um tempinho desempregado, se você vai ter fé para um outro. Às vezes você fala, eu vou aguentar mais um pouco, porque às vezes Deus faz alguma coisa, aquele chefe vem demitido, eu ganho uma promoção, acontece alguma coisa, a empresa começa a pagar melhor. Mas às vezes a gente não pode negociar com a realidade. A gente tem que pensar no que a gente quer, porque quando você pedir algo para o Senhor, corre um sério risco de você conseguir exatamente aquilo que você está pedindo. Eu prego isso aqui desde criança. Cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. Muito forte, né? Vamos repetir junto. Cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. E às vezes a gente está pedindo para o Senhor coisa que não é para a gente. A gente está sendo estimulado. Mas qual que é o segredo? Tem que olhar para dentro. Irmão, a gente sabe qual que é o nosso limite, até onde a gente vai, o que a gente aguenta. Senaqueribe foi negociar, porque ele falou, olha, não tem opção, é um exército grande. Qual que é a opção? Morrer, vai entrar aqui e vai matar todo mundo. Então vamos negociar, porque pagar imposto é melhor do que morrer. Ou seja, uma situação muito ruim, ela pode ficar muito pior se a gente não vigiar. E ele mandou os mensageiros. Aí o rei, ele não respondeu nada, Senaqueribe. Os mensageiros voltaram e falaram, não falou nada. Daqui a pouco Senaqueribe mandou os mensageiros dele com um recado para o rei Ezequias. E o recado dizia o seguinte: ô Ezequias, eu não quero negociar com você não. Eu vou te falar o que vai acontecer, Ezequias. Eu vou entrar dentro de Israel, eu vou derrubar o muro, eu vou matar todo mundo, não vai ficar ninguém vivo, nem mulher, nem criança e nem animal. E esse Deus que você serve não existe. Foi o que Senaqueribe respondeu. Irmão, às vezes o único cuidado que a gente tem que ter é se a gente está fazendo ou não a vontade do Senhor. Essa é a sua única preocupação. Não se importe com a ação e nem com a reação das pessoas. E quer que eu te diga mais? Geralmente as pessoas vão agir e vão reagir mal com quem está na direção do Senhor. Nós precisamos colocar algo na nossa cabeça. Nós estamos num mundo que rejeitou a Jesus Cristo e que rejeita todo aquele que anda de acordo com a sua palavra. A sua santidade, querer andar de acordo com o que Jesus ensinou, ofende e constrange o mundo, as pessoas que estão fazendo outras coisas. Então por isso que a gente precisa ser resiliente, a gente precisa ser forte, a gente precisa ser antifrágil. Alguém que conhece o conceito de antifrágil? O antifrágil, quanto mais você testa, mais forte ele fica. Eu trabalhei na indústria de cobre. Quando você funde o cobre, você pega uma peça de cobre, quando ela esfria, qual que é a transformação que é feita no cobre? Se você quer que ele fique mais duro, você começa a processar o cobre, ou seja, você coloca ele em prensas
Então, imagina um tijolo de cobre puro. Você começa a passar ele em prensas e começa a diminuir aquele tijolo através de prensas. Quanto menor aquele tijolo vai ficando, quanto mais achatado ele fica, mais duro ele se torna. Quantos aqui ouviram o que eu preguei? Esse é o conceito de antifrágil. Quanto mais eu processo o material, mais forte, mais duro ele fica. O Senhor quer que os processos que se passem na tua vida te deixem mais forte, mais corajoso, te deixem mais preparado, te deixem mais forjado. Só que nós temos pessoas nesse mundo que não são antifrágeis, elas são frágeis. Irmão, você já percebeu como é ruim lidar com alguém que é frágil? Você tem que pisar em ovos para falar com a pessoa. Tudo que você vai fazer tem que ser com cuidado, tem que pedir para alguém falar com ela, não pode deixar ele ficar sabendo, porque senão fica bravo, fica triste, fica nervoso. Já teve que lidar com alguém assim? Pessoas frágeis, qualquer coisa estoura, qualquer coisa fica bravo, qualquer coisa grite. Tem a fama de valentão, valentona, mas na verdade é o quê? É frágil. Todo mundo tem que ter cuidado para tratar com aquela pessoa. Só que Davi era antifrágil. Ele foi rejeitado na sua casa, mas o Senhor levantou ele. Quando ele foi levar a marmita para os irmãos, para o exército, ele foi corajoso. Zombaram dele, mas ele enfrentou Golias. Depois de enfrentar Golias, ele foi perseguido por Saul. E ele enfrentou aquela perseguição e saiu daquilo mais forte, até chegar no trono de Israel. E o próprio filho dele tentou matar ele, mas ele ainda saiu mais forte nessa luta, nessa provação. Então nós temos que ser fortes e corajosos. Essa luta que está se passando sobre a sua vida, ela não veio para te destruir em nome de Jesus. Ela veio para te deixar mais forte na presença do Senhor. Eu profetizo que aquilo que parece que vai te destruir, que vai te matar, não. Depois de passar, você vai estar de pé na presença do Deus vivo de Israel. Você vai sair disso mais forte, mais poderoso pelo poder de Jesus Cristo. Será que ele me falou: olha, eu vou matar todo mundo? Só que naquela época, irmão, esse tipo de notícia era dada de forma aberta. Então logo todo mundo ficou sabendo. Então o país inteiro entrou em desespero. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Quando todo mundo se desesperar diante dos problemas, lembre-se, você tem Jesus. E quem tem Jesus não entra em desespero. Quantos creem nessa palavra? Aleluia. Irmão, todo mundo começou a correr de um lado para o outro. Agora vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. E o rei, ele ficou feliz com isso? Não ficou, porque era uma sentença de morte contra ele, contra a sua família e contra o seu povo. Mas a palavra do Senhor diz que ele se levantou do seu trono, ele tirou as suas vestes reais, colocou roupas de saco, subiu numa torre onde ele poderia ficar sozinho. E a palavra do Senhor diz que ele fez uma oração, que a Bíblia vai chamar de oração de Ezequias. Uma das orações mais poderosas descritas na Bíblia Sagrada. Ezequias orou da seguinte forma: Senhor, Senaqueribe não está me afrontando, não está afrontando essas pessoas, ele está afrontando o Deus vivo de Israel. Ele falou com a boca dele que o Senhor não é Deus para nos livrar, mas eu creio que o Senhor é, então eu invoco o teu santo nome lá. Em outras palavras, foi essa oração de Ezequias. Deus respondeu alguma coisa para Ezequias na hora que terminou de orar? Não. Mas aí Ezequias ficou aí quietinho, irmão. Porque às vezes a única coisa que a gente tem, sabe o que é? É a nossa própria companhia. Aprenda a conviver com a sua própria companhia. Não dependa de ninguém.
para se sentir confortável. Mas daqui a pouco Deus mandou um profeta falar para Ezequias, e o nome dele era Isaías. Isaías disse assim para Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a sua oração foi ouvida. Eu quero profetizar para você crente aqui nessa noite. Feche os teus olhos e coloque as tuas mãos em posição de receber, porque eu quero ministrar na tua vida. A tua oração foi ouvida em nome de Jesus. A tua oração foi ouvida desde o altíssimo trono de Deus. A tua oração foi ouvida desde diante do trono do Altíssimo. Quem recebe essa promessa, fecha a tua mão, coloca ela no teu coração e glorifica o nome do Senhor. Irmão, quando a gente está na luta, quando a gente está na provação, a única coisa que a gente quer ouvir é que a nossa oração foi ouvida. E o Senhor está falando para o seu povo, para aquele que orou, para aquele que buscou a face do Senhor, a sua oração foi ouvida em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu fico imaginando a alegria que deu no coração daquele homem, porque ele tinha fé e ele tinha uma sentença de morte contra ele, mas no começo da profecia Deus já quebrou aquela sentença. E o profeta continuou profetizando: tudo que aquele rei falou contra você, eu vou fazer muitas vezes mais contra ele, para que ele e o povo dele saibam que há Deus em Israel. Irmão, aquele homem foi dormir numa paz, e a palavra do Senhor diz que de madrugada, aliás, peço perdão, eu cometi um erro. Ezequias não dormiu. Às vezes a gente perde noite de sono, sim ou não? A gente passa a noite lá, dependendo do problema que bate na nossa porta, a primeira coisa que vai embora é o sono, sim ou não? E gente aqui que já passou mais de semana sem dormir, por causa de problema. Ezequias recebeu a profecia, ficou feliz, mas o sono veio, não veio. Quando o problema é grande, você pode tomar tarja preta para derrubar. E aí ele estava na janela, e da janela dele ele estava numa torre. Lembra que eu falei que ele estava num lugar alto? Às vezes, mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao problema, e mesmo sem a gente perceber, Deus coloca a gente no lugar alto. E o lugar alto fala sobre duas coisas: sobre proteção e sobre contemplação. O Salmo 91 fala sobre contemplação. Sabe qual versículo? Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Da janela que Ezequias dava para ver o exército de Senaqueribe diante do muro de Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que ele viu um anjo. Quantos anjos, igreja? O exército de Senaqueribe era um exército com milhares de homens, mas Deus mandou um anjo com a espada na mão, e aquele anjo destruiu todo o exército de Senaqueribe naquela noite. Quando amanheceu o dia, que os vigias olharam, os vigias de Israel olharam por cima do muro, tinha, meu irmão, uma carneficina, todo um exército, muitos e muitos soldados, todos mortos, sem que o povo de Deus precisasse pegar com a mão em sequer uma espada, uma lança, uma flecha. Quantos aqui ouviram essa palavra? E naquele dia aquele problema foi embora por causa de uma oração. Eu quero convidar você nessa noite a ter a fé de Ezequias, a fé que move os montes. E todas as vezes que Senaqueribe se apresentar na tua vida contra você, para te matar, para te destruir, para te perseguir, você vai orar, Deus vivo de Israel.
antes de pedir ajuda para quem quer que seja, antes de desistir, antes de blasfemar, você vai fazer uma oração. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quantos creem nisso? Peço à igreja que se coloque de pé em nome de Jesus. Quero orar pelos irmãos, orar pelo encerramento do nosso culto nessa noite. Pedir aos irmãos que orem em favor da pastora Sim, que não pôde estar aqui hoje, por motivos de força maior, de trabalho. Mas nós estamos aqui em nome de Jesus, que a obra do Senhor não pode parar. A gente para, a gente não pode vir às vezes, mas a casa do Senhor está com as portas abertas. Glória a Deus por isso. Amém? Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós. Fecha, Jesus, a boca do leão contra essa igreja. Fecha a boca do leão contra essas pessoas. Eu decreto aqui em nome de Jesus que toda afronta de Satanás, toda palavra de zombaria, meu Deus, toda perseguição, toda aprovação financeira na saúde, eu estou repreendendo agora em nome de Jesus. Senaqueribe, você pode ter zombado do povo de Deus, você pode ter afrontado o povo de Deus, mas hoje, em nome do Deus vivo de Israel, eu estou decretando a tua falência, eu estou decretando a tua queda, e em nome de Jesus, nenhuma flecha contra o homem, contra a mulher de Deus você vai disparar, porque à nossa frente vai o Deus vivo de Israel, despedaçando os ferrolhos, quebrando as muralhas, abrindo o mar, para que os santos do Senhor atravessem a seco. Essa é a vitória do povo de Deus. Essa é a vitória pela qual eu tomo posse nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vencemos em Jesus. Amém. Vai em paz, em nome de Jesus.